Hello, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Luiz Carvalho, do canal Aprofundando em Deus, e hoje nós vamos aprofundar no capítulo 30, especialmente num versículo desse capítulo 30 do livro de Números, que é um capítulo que fala sobre algo que muita gente esquece, mas que Deus leva muito, muito a sério, que são os votos, os compromissos espirituais, as palavras que saem da nossa boca diante dele. As palavras têm poder? Deus escuta? Nós vamos ver isso tudo nesse vídeo, nesse capítulo. Esse capítulo 30 de Números revela que honrar a Deus não é só cantar, não é só orar, não é só passar tempo com Ele, isso é maravilhoso, mas é também, principalmente, cumprir aquilo que a gente promete. Isso é o quê? Isso é integridade espiritual, isso é um coração que tem fidelidade, um coração fiel. Então, antes da gente começar, estou muito entusiasmado, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, sininho também, não esqueça, e já prepare para compartilhar com o pessoal da igreja, da célula, do grupo, do treinamento e tudo mais. E lembrando, todos os dias às 5 horas da manhã, 365 dias, temos o 5am, aqui embaixo, o link para você participar. Simbora, porque Números 30 começa com um versículo extraordinário, eu quero ler para você. Nós vamos falar todo o nosso vídeo sobre esse versículo aqui, versículo 2, que está assim, ó. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse, tá? Então o capítulo aqui ele vai em torno dessa questão do voto, do compromisso. Então nós vamos falar sobre isso. Meu irmão, veja bem, isso aqui é um peso. É o peso espiritual da palavra da nossa boca. Isso aqui é Deus dizendo assim, se você falou comigo, cumpra. Se você prometeu, honre. Se isso saiu da sua boca, então, meu filho, é Deus falando com a gente. Nós agora temos uma aliança. Nós agora temos uma aliança, together, nós dois estamos juntos, ó, estamos juntos misturados agora. Quando eu estava estudando esse capítulo para fazer esse vídeo aqui para vocês hoje, eu perguntei, mas por que afinal que os hebreus, os israelitas, né, o povo de Deus, por que eles faziam votos? O que eles ganhavam com isso? Qual que era a vantagem? Principalmente, a pergunta é, qual é o propósito disso, desses votos? E aí, pesquisando, eu descobri que no mundo bíblico, né, os votos, né, naquela época, e hoje também, os votos têm muitos propósitos, né? 3 grandes eu citei aqui, né? Eu vou citar. E esses propósitos, eles estão vivos ainda na nossa vida. Né? Por exemplo, um primeiro propósito, gratidão profunda. Quando alguém recebia um milagre antigamente, uma resposta de Deus, uma vitória que seja, ele dizia, Senhor, em gratidão eu vou te entregar isso. Foi o voto, por exemplo, de Ana, a mãe do profeta Samuel. Samuel, aquele que ungiu Davi, quando era novo, estava lá cuidando das ovelhas, foi lá para ungir Davi anos e anos antes dele ser rei. O segundo propósito é uma consagração. Por exemplo, quando a pessoa ela queria se aproximar mais de Deus, ela queria viver um propósito de santificação, um tempo de separação, isso virava um voto de consagração, se consagrar a Deus, se entregar mais. E o terceiro propósito é um propósito de clamor, o terceiro propósito é dependência também. Quando alguém pedia uma intervenção divina e dizia, Senhor, se tu fizeres isso, eu farei aquilo. Por exemplo, na Bíblia, temos o voto de Jacó em Gênesis 28, quando Jacó ele prometeu devoção a Deus, prometeu que Deus seria o Senhor dele, em troca, né, na viagem que ele fez de segurança, de provisão. Então, no fundo, o voto é isso. O voto é um ato de fé que te envolve por completo. Né? Eu, por exemplo, hoje, né, falando de voto, aqui, que Deus se dência, né, Jesus se dência, eu hoje inicio no dia de hoje um voto com o Senhor. Né? Só que eu aprendi na caminhada cristã também que se for para eu fazer um voto, eu preciso pensar bem antes para não quebrar o voto. Para eu não prometer algo também que lá na frente não vou poder cumprir. Mas é importante também que a gente entenda que quando a gente vai fazer um voto, tem que ser algo também que nos tire da zona de conforto. Né? Algo que Deus olha e fala assim, ó, interessante, ó, tô vendo o esforço dele de me buscar mais, de fazer algo diferente, gostei, faz sentido. Ele está verdadeiramente me buscando, ele está verdadeiramente procurando uma evolução pessoal, uma evolução espiritual. Hoje os votos, né, quando a gente fala de votos hoje, né, na nova aliança, muitos chamam de votos, mas também chamam de propósitos, de jejum, campanha, consagração, são os votos de hoje, não deixa de ser um voto. Né? Quando você diz assim, Senhor, eu vou jejuar por 7 dias, eu vou orar 15 minutos todos os dias, a semana inteira eu vou no 5am, Senhor, eu vou abandonar esse hábito, esse pecado por amor a Ti. Senhor, eu vou entregar essa oferta de gratidão. Eu vou dedicar esse mês à Sua presença. Eu vou ler um capítulo da Bíblia novo todos os dias.
Tudo isso é um voto. É um voto que você está fazendo para o Senhor. Mesmo que você não use a palavra voto, mas o céu leva isso muito a sério, né? Por isso que aqui, em Eclesiastes 5:5, Salomão, autor de Provérbios, também diz: melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então isso significa o seguinte: Deus ele prefere um coração sincero do que uma promessa vazia. Então não vai fazer promessa vazia para o Senhor Deus. Cuidado, vigia, varão. Deus honra quem cumpre. Isso é maravilhoso. Isso nos anima a fazer mais votos. Eu fico animado. Eu sei que Deus vai honrar. Deus fortalece aquela pessoa que tem decisão. Deus sustenta os que se comprometem. Então vale a pena se comprometer, sim. Então Números 30 é isso, gente. Ele nos ensina essas coisas, né? Nos ensina que o que sai da nossa boca tem poder e tem dono, tá? Se você falou com Deus, ele tomou para ele. Ele escutou e ele está ali agora te observando, te guardando e preparando as bênçãos também. A gente aprende também que compromissos espirituais nos aproximam de Deus. Então o voto é uma entrega. Jejum, por exemplo, é uma renúncia. Você está renunciando de muitas coisas. Eu estou sem comer até agora, já passou da hora do almoço. Terceiro, integridade espiritual é mais importante que emoção. Promessas feitas na hora da emoção passam. Só que o compromisso feito com fé permanece. Então, irmãos, podia falar muita coisa, mas vou encerrar por aqui esse vídeo, porque se essa palavra falou com você, eu quero que você agora fala, escrevendo aqui, ó. Escreve assim: Senhor, me ensina a ser fiel com os meus votos. E me dê coragem para fazer votos também. Né? Porque você precisa também sair da zona de conforto. Precisa fazer algo diferente. Algo que vai te aproximar mais de Deus, vai ser um passo de fé. Tá? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Quero orar por você e pelos seus votos. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pelo voto, Senhor, que o Senhor me estimulou hoje a fazer. Obrigado porque o Senhor cuida de mim. Obrigado pela tua fidelidade. Pai, que possamos, Pai, ter sabedoria para fazer votos e também ousadia também para nos levantar como verdadeiros adoradores, como verdadeiros intercessores, como os filhos do Senhor que fazem votos, que empenham a palavra e que cumprem a palavra, Senhor. Nos dê força para cumprir a palavra que nós projetamos para o Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Falamos de Números 30, então, número 31 é o nosso próximo compromisso. Um abraço.